Estou aqui com um amigo meu de muitas décadas, Léo Jaime. Eu queria falar de revolução digital na indústria fonográfica. Você nasceu na época do vinil. Foi. Começou na época do vinil. Vinil, rádio, né? Vinil, rádio, chacrinha, exatamente. todo trâmite. Quando chegou a fase do videoclipe, eu já estava um pouco meio indo para um momento mais final obscuro dos anos da carreira. Começo dos anos 90, né? Que aí passou a ser o veículo de divulgação principal da música, passou a ser o videoclipe. Ainda MTV, ou eu fiz muitos para o Fantástico, mas eram 2 clipes por semana. E quando entrou a MTV, aí virou uma cultura de videoclipes. E eu acho que hoje ainda, se você considerar o YouTube como um dos grandes propagadores da música, talvez seja o melhor veículo de divulgação de uma música. A música é mais visual do que auditiva hoje, embora todo mundo tenha coleções de música nos seus aparelhinhos dentro do seu bolso, coisa que na nossa época era raríssimo alguém ter uma coleção. Opa! Né? Coleção de música. A gente tinha que comprar um disco, pagar, e eventualmente conseguia gravar uma fitazinha cassete para um amigo. Fazer uma cópiazinha, né? Hoje eu acho que está todo mundo tendo acesso a tudo pelo streaming ou pelo YouTube e tal, mas o que conflagra, vamos dizer assim, o sucesso, né, a importância é a quantidade de visualizações. Isso é bom ou ruim para a música? Essa facilidade de acesso? 2 coisas, né? Primeiro, a facilidade de produção. Antes você dependia de ter uma grande empresa que falasse, pensando bem, vamos investir, né? Uma major, né? Então, assim como para o escritor. Hoje você escreve seu livro e bota o seu livro lá. Na web, não gasta nada, você faz isso em casa. E mesmo se quiser publicar, também é bem mais barato do que também se quiser publicar, né? É bem mais simples, você não precisa de ter um grande investimento. Não. Então, nesse aspecto, em termos de liberdade de criação, é evidente que democratizou. Só que para você fazer com que alguém saiba que você criou alguma coisa, aí ficou muito mais complicado. Porque existe ainda o mercado de música tradicional, mas assim como o cinema, ele depende de grandes bilheterias, de verbas astronômicas para funcionar. Isso engessa muito a capacidade criativa. Então o que tem de música fazendo muito sucesso ainda no mercado da música, vendendo muito, em geral são coisas muito pasteurizadas, coisas muito mais com a visão publicitária do que criativa, artística. Um álbum tipo The Dark Side of the Moon ou Gal Fatal não sairia desse mercado, jamais. Né? Esse mercado vai investir naquelas coisas... O álbum nem existe mais. O álbum já são músicas esporádicas. Single, né? Tipo a Anitta. A Anitta soltou uma música, soltou eu 4 músicas. Solto músicas, eventualmente. Você soltou uma música também, recentemente, que é uma regravação do Cazuza. Não, uma música que eu fiz em parceria com o Leone. A gente escreveu A Fórmula do Amor 30 e tantos anos atrás e resolvemos... Quem gravou inicialmente foi o Kid. Foi eu, junto com o Kid, no meu disco eles participaram. O Leone estava lá, a música minha e dele. Mas você fez um arranjo diferente agora, um arranjo mais lento. Não, eu fiz outra música com o mesmo nome. Outra música sobre o mesmo tema, quer dizer, os mesmos parceiros olhando para uma canção que a gente tinha feito 30 anos atrás. Vamos fazer de novo. Vamos fazer uma outra coisa, uma outra versão dessa mesma história. E a gente só lançou em plataformas digitais. Quer dizer, a esperança é que todo mundo que quiser, a gente tem que estar ouvindo aí, quem está vendo o programa, pode falar, vou lá, Fórmula do Amor 2. Está ali, é muito acessível. Plataformas digitais, o que significa Spotify? Spotify, Apple, iTunes, Deezer, essas coisas YouTube também? No YouTube a gente teria que fazer um clipe para isso. Tem uma versão Lyrics, que é só a música com a letra aparecendo lá. Que é Mas você ganha dinheiro com isso? Marcelo, francamente, paga muito pouco. A primeira coisa que avaliaram, isso foi um acordo do ECAD, é que ao invés de se pagar por cada vez que roda o númerozinho lá no YouTube, ia se pagar os 600 maiores arrecadadores pelo dinheiro que tivessem dito. Então, por exemplo, aparece lá Pablo Vittar, 50 milhões de viewers, né? Acesso. Mas ele não é um dos 600 maiores compositores do Brasil, então ele não ganha um centavo. Então, o grande sucesso que aparece do nada, né, a grande novidade, em geral não arrecada nada. O que é uma coisa que precisa ser corrigida. Insano. Nem sei e o se já foi. Spotify? O Spotify aí sim paga. Eu acho que paga também dentro dessa coisa da assinatura, né? Não é igual, sei lá, Netflix também. Paga pro dono do filme e tal, mas... Mas o Spotify registra quem escutou a sua música.
E deveria ter um ponto, né, assim, cada execução, uma coisa e tal. Mas aí a gente entra numa conversa que existem as fábricas de likes. Hã? Fábrica de like. Jura? Né? Então tem gente que pode fazer fábrica de vamos gerar. Como tem Ou seja, pilantra no mundo é um negócio virtual. muito complicado para se resolver, né? O Napster começou nos anos 90 e aí chacoalhou o mercado da indústria fonográfica. Aí, por outro lado, o Steve Jobs teve a brilhante ideia de vender música a 0,99 centavos pelo Apple, pelo iTunes, que no início o mercado fonográfico foi contra e se revelou um grande sucesso que deu sobrevida a esse mercado. Sim. Vocês, então, saíram ganhando com médio, porque o brasileiro ele não se engajou nessa história dos 99 centavos. Entendi. Né? O brasileiro quer coisa de graça. O brasileiro falava assim, para que eu vou pagar se eu tenho isso de graça? No Pirata Bay. Né? E aí inaugura um tipo de negócio que é você que é fã de um artista acaba por adotar um sanguessuga que vai, né, que vai destruir a carreira do seu artista, que é o cara que expõe, e aí o Napster entrou dentro desse... Era um capítulo da história. Eu acho que era assim, tinha que se pensar como é que isso aqui vai monetizar, a eles e a todo mundo. Mas antes de entender a ferramenta, vamos fechar a Napster, que é o que a indústria geralmente faz com a novidade, né? Quer ser contra a novidade, e não abraçar a novidade e falar, vem cá, que é o que o Vamos Steve negociar Jobs... junto. Vamos arrumar um jeito aqui, ó. Todo mundo faturar. Exato, que o Steve Jobs arrumou uma solução. O Napster simplesmente disponibilizou para o público uma coisa que não era dele. Fez uma cortesia. Uma malandragem. Uma malandragem. Mas assim, a solução do Steve Jobs é o single, que é isso que eu estou fazendo hoje, todo mundo faz. Lança uma música. E você ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro com isso. O fato de você ter popularizado as suas músicas, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nosso amigo Clemente, da banda Inocentes. Ele me contou que o movimento punk acabou nos anos 80. No entanto, existiam alguns registros no YouTube que uma molecada maluca do Piauí, de Rondônia, de Roraima, né, assistia aquilo, os moleques voltaram a ser punk e começaram a chamar os Inocentes para dar show no Piauí, em Roraima, etc. e tal. Quer dizer, o próprio, no YouTube não pagou nada para eles, a pirataria não pagou nada para eles, mas o fato de existir disponível e ser democratizada esta música, esse conteúdo, acabou fazendo com que eles voltassem a trabalhar. Que é exatamente onde eu acho que a gente consegue fazer dinheiro, em apresentações. Você, por exemplo, fez uma turnê que você começou com o Leone, e o ano todo você vai fazer essa turnê, um pouco em função da sua fama na internet, né? Eu acho que sim, Marcelo. A internet, para mim, foi crucial, e eu acho que, de certa forma, acabei também servindo de um case lá, uma experiência que apontava um poder da internet que até então não se conhecia, que era o seguinte: num determinado momento a minha carreira estava numa baixa tão grande que eu não conseguia marcar uma reunião com nenhuma gravadora e também não fazia parte de nenhum canal de televisão. Foi quando eu exatamente deixei de escrever no Globo, então as minhas possibilidades todas... Você vivia de... Tinha os direitos autorais e tinha, né, eu até fui para São Paulo morar lá porque tinha um contrato com uma gravadora que faliu, abriu antes de fazer o meu disco, e eu tinha ido para lá fazer uma peça de teatro, então eu estava assim, cada hora tem um trabalhinho aqui, outro ali, mas não tinha continuidade. E eu já não gravava discos desde 95, e a gente está falando aí do começo dos anos 2000, final 99 e tal. Eu resolvi fazer um site, e neste site eu senti falta. Olha, eu preciso de uma ferramenta aqui no site que eu mesmo possa programar, que seja ágil, para eu dizer o que está acontecendo, as novidades, etc. E até publicar umas crônicas, já que eu não estou escrevendo em jornal nenhum, eu podia escrever algumas coisas. E aí falou, tem uma ferramenta nova, que é o blog. Aí eu falei, então, vamos escrever um blog. E aí comecei a escrever um blog. Você foi um dos primeiros a escrever um blog? Foi o primeiro blog convidado para o UOL, por exemplo. Que era, temos agora blogs. Aí botaram, o meu era tão novo, que ele chamava bloco de notas, que era a tradução literal de blog. Né? Não tinha esse Você nome, ganhava dinheiro para fazer isso? E Léo Jaime, @UOL, quer dizer, o meu nome estava disponível, não ganhava.
Não ganhava nada. Não ganhava, nada. mas eu atraía público para o meu ganhava negócio. Visibilidade. E visibilidade, falava, E olha... eu lembro que tinha também... Aí você começou a fazer shows em São Paulo, também dos anos 80. Voltei para o começo da carreira, né? Eu fui tocar em barzinho, etc e tal. E lá divulgar, vou estar no barzinho tal, dia tal. E ganhava bem, não ganhava bem? Funcionava, dava para viver. Era uma mas... banda, era legal pra caramba, era uma banda que você juntou músicos e tocava não só músicas suas, como Renato Russo, Isso, grandes que desse na clássicos dos telha. anos Eu chamava 80. As Novas, As Velhas e as Outras. Tocava música nova, Como é tocava que música chamava? velha, As Novas, As Velhas e as Outras. Aí aconteceu uma outra coisa interessante, que me convidaram para entrar numa coisa chamada Orkut. Eu falei, diabo, ver o que é isso, né? Entrei no Orkut e aí aconteceu esse dado que eu acho que é importantíssimo para notar um valor da internet que até então não se tinha percebido, que era o seguinte: o meu Orkut começou a ter uma quantidade de gente pedindo para ser meu amigo enorme. O Orkut não tinha planejado mais do que 1.000 pessoas em cada perfil, Sim. porque achava que ninguém ia ter 1.000 O amigos. Facebook também não tinha mais. O Facebook eram 5.000, 5.000. até que eles entenderam que tinham que ter Páginas fanpage. abertas. Mas me convidaram no início, para todos os grandes portais, queriam que eu fosse colocar a semente para as redes sociais e tal, porque tinha acontecido. Eu entrei no Orkut e 2 meses depois eu tinha 3 perfis lotados de 3.000 amigos e uma lista de uns 5.000 querendo... Mas quando começou essa onda do Orkut, eu falei, cara, eu tenho mais o que fazer do que ficar... Você não, você investiu. Eu aceitava Você as aceitou? pessoas. Você eu percebeu conversava um alguma potencial coisa. econômico ali? Eu entendi, e o que a mídia entendeu foi que existia um público interessado em mim. Se a mídia não soubesse disso ou não concordasse com isso, não fazia a menor diferença. Eu e eles começamos a nos comunicar diretamente e aí comecei a receber convites para ir nos grandes programas de televisão, etc. Você foi chamado de o rei do Orkut, não foi? Exatamente. Foi uma coisa que o jogo O colocou como Garcia lead, Bastos foi o rei do Twitter, você era o rei do Orkut. Porque era um fenômeno. E depois também um prêmio de melhor uso de Orkut, não sei o que e tal. De Orkut? Tem não, um de Orkut prêmio não, de de Twitter, de redes sociais como um todo. Né? Eu entrei no Facebook, mas achei que tomava muito tempo aquilo. E achei o Twitter para linguagem jornalística mais eficaz, né? Para informação, assim, mais eficaz. Hoje acho que o Instagram é o número 1. E eu tenho essas redes sociais todas, assim, lido com isso, mas não é que eu tenha, a minha estratégia é essa. Eu entrei de gaiato para ver como é que era e percebi um interesse muito grande de leitores meus de revista Capricho, do Dia, sei lá, do Globo. Vem cá, você não escreve mais? Não, eu escrevo aqui. Toma. Os músicos, eu adoro suas músicas, tá tudo aqui, se quiser ouvir, tá aqui. E aí tinha gente interessada. Isso fez com que, evidentemente, o próximo passo fosse eu começar a trabalhar na televisão, etc, etc. Voltar para a grande mídia, impulsionado pela internet, que acabou sendo o caminho natural de hoje em dia, né? Hoje os caras aparecem na internet e depois são convocados para a grande mídia. Léo, foi um prazer ter de volta você aqui ao meu lado. Se você quiser assistir essa e outras entrevistas do programa Entrevista, acesse ao Futura Play. Valeu!